Olá pessoal, tudo bom? Esse vídeo aqui vai ser interessante porque é uma verdade que precisa ser dita e é necessário que vocês conheçam essa verdade. Pois bem, pessoal, depois que morre, não adianta orar, morreu já era. Deus vai julgar segundo as obras que a pessoa fez na terra. A salvação é individual. Sabe o que significa isso? Que cada um dará conta de suas obras na terra a Deus. Ou seja, morreu, é agora o juízo da pessoa e Deus. Não tem essa de você falar, vou orar para Deus dar um bom lugar para aquela pessoa. Não existe isso. Ele terá um bom lugar se foi fiel a Deus e fez a vontade de Deus. Ou seja, isto aqui que eu estou lhe falando não é uma opinião minha, tá? Vou provar biblicamente. Claro, se você acredita na Bíblia, continue assistindo o vídeo. Se você não acredita, pode fechar o vídeo. Ou se você acredita e vai fechar o vídeo, é complicado. Porque esse vídeo, se chegou até você, é porque Deus quer que você assista. É um vídeo curto e bem objetivo. Para você saber uma verdade que muitas vezes você nunca ouviu na sua vida. No livro de Gálatas, no capítulo 5. Para os leigos, Gálatas é um livro bíblico do Novo Testamento, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Está escrito assim: porque as obras da carne são manifestas. Ponto. O que são obras da carne? Obras da carne são aquilo que a gente pratica. Carne aqui simboliza a nossa vontade, tá? A nossa vontade. Então, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Jesus falou que adultério é quando o homem olha para uma mulher e a cobiça em seu coração, pronto, já adulterou. Tanto o homem quanto a mulher fez isso, já adulterou. Então vamos por parte. Adultério, fornicação. Fornicação é estimular o desejo sexual no parceiro sem estar casados, ou seja, praticar a relação antes do casamento. Então, fornicação. Impureza. Impureza é uma pessoa que não tem um coração puro, né? Lascívia. Tem coisa que eu vou falar aqui, depois vocês procuram no dicionário. Mas a maioria das coisas principais que eu estou repetindo é porque todo mundo pratica. Lascívia, idolatria. Idolatria não é só adorar imagem de escultura. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar no seu coração, acima de Deus, é idolatria. Então, às vezes, você idolatra seu filho, sua esposa, seu carro e etc. Feitiçaria, inimizades. Vocês que têm aí inimigos, né? Inimizade. Porfias. Porfiar é continuar no erro. Emulações, iras, pelejas, que é briga, dissensões, heresias, invejas, se você tem inveja também, homicídios, bebedices, galera que gosta de encher a cara aí, glutonarias. Glutonaria significa aquela pessoa que é guloso, né? Pecado da gula, aquela pessoa que come demais sem ter a necessidade de comer, mas come porque, sei lá, o cara é um glutão, né? Significa glutonaria. E coisas semelhantes, ou seja, não é só isso que eu citei na Bíblia, é coisas também semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro. Quem está declarando aqui é o apóstolo Paulo. Quem escreveu o livro de Gálatas foi o apóstolo Paulo. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está bem claro, não herdarão o reino de Deus. Quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Morreu fazendo uma dessas obras, ou fez e antes de morrer não teve tempo de se arrepender, é inferno, amigo. Que fique bem claro isso, e espero que todos leiam, já para saber a verdade. Porque Deus enviou o Filho dele para morrer, sofrer por você, foi humilhado para te salvar, e hoje você, inclusive eu, aprontamos, esquecemos de Deus, pensamos apenas na gente e não no que Jesus fez por cada um de nós. Aí depois que morre, a pessoa lá vem com oração, fulano, ciclano, absurdo, isso não existe. Eu entendo porque você está aflito, morreu a pessoa que você ama, você está orando, mas lembrando já de antemão que sua oração não está valendo mais de nada. Tá? Continuando aqui. E outra coisa, pega um dicionário e veja o significado de cada obra dessa citada na Bíblia. Outra coisa, vícios, tá? Até vício em Facebook, ou então vício em qualquer coisa que você tem vício, não vem de Deus. É um desejo aí
fora do normal, não vem de Deus, infelizmente é inferno, tá? Mentiras também, a maioria da galera mente, né? Então é inferno também. Imagine o resto, né, pessoal? Então imagine o resto. Então tem gente que fica brincando, tô indo na igreja e etc e tal, mas na verdade a igreja somos nós. Não é aquilo que você faz naquela casa que tu chama de igreja que vai importar para Deus, é o que você faz fora dali, é o que você faz no seu dia a dia, tá? Então, se Jesus voltasse agora, você estaria salvo? Eu sou sincero pra você que eu não estaria. Você estaria? Não sei. Então, isso que eu tô falando aqui é pra mim também. Não é só pra você que está ouvindo, é pra mim também. É que a verdade tem que ser clara, pessoal. Tem que ser dito, porque quando eu for julgado lá no reino de Deus, no juízo final, eu vou estar ciente do que eu fiz e do que eu não fiz. Agora vocês passam anos das vossas vidas. Vou dar um exemplo. Mas eu não sabia disso, Alex. Beleza, não sabe porque não quer. Porque no Brasil onde tu mora, em qualquer livraria que tu vai tem Bíblia. Aí tu compra lá a revista da Veja, da Abril, da Exame, mas tu compra a Bíblia. Agora eu te pergunto, a culpa de não saber isso é sua ou não é? Você tem a oportunidade, você não sabe porque você não quer. Entendeu? Então com Deus não vai ter conversa. E eu vou mostrar, provar, biblicamente falando, aqui na palavra de Deus, agora no livro de Lucas. Para quem não conhece, para quem é leigo, Lucas é um evangelho da palavra de Deus do Novo Testamento. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 31. Aqui é um relato que Jesus mostra o que vai acontecer, o que está acontecendo nesse momento atual. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. Aqui eu vou chegar logo na parte final aqui do capítulo. Quem quiser ler a história depois, leia e etc e tal. Lembrando, outra coisa. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Não quer dizer que quem é rico vai para o inferno não, tá, pessoal? Aqui é só um relato que aconteceu, que Jesus Cristo está mostrando ali para aquele povo naquela época e que serve também para nós nos dias de hoje, etc. E no inferno, ergueu os olhos. Aqui é o rico, tá, pessoal? Foi para o inferno e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Seio significa ali um descanso. As pessoas que morrem, estão ali na presença de Deus e morreram, elas estão descansando e vão acordar no juízo final só para serem salvas. E quem está no inferno vai ser julgado. Deus vai só provar para a pessoa o motivo que ela está no inferno e não vai ter choro. Quer dizer, vai ter choro, né? Mas não vai ter mais perdão. O perdão é agora que você está vivo, nesse momento, vendo o vídeo, você pode se arrepender e mudar suas atitudes. Não depois que você morreu. Então vamos continuar. E clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava atormentado aonde? Em uma chama. Ele estava tão angustiado, tão atormentado, que ele pede para Lázaro molhar o dedo na água e refrescar a língua dele. Então, o inferno é fogo e você vai ser queimado no inferno eternamente se você não se converter antes de morrer. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeu os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso olha que interessante. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para cá não podem, e nem os daqui para tal lugar também não poderiam. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Olha só, ele já querendo salvar a família dele. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, Moisés aqui está simbolizando aquela pessoa que está pregando para você, um profeta. Ou seja, eu estou lhe falando aqui agora, então ouça-me, né? E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrependeriam-se. Ou seja, outra coisa, para quem acredita aí que a pessoa que morre volta e conversa com você, se tiver acontecendo isso, é o demônio que está falando com você, tá? Porque na Bíblia está bem claro que morreu, não tem essa questão de voltar não. Morreu, já era, filho.
morreu, já era. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, ou seja, se você não está me ouvindo agora, se você não está dando crédito para o que eu estou lhe falando, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas, capítulo 16, versículo 22 ao 31. Então, pessoal, eu espero que o máximo de pessoas veja esse vídeo, ouça a verdade, entendeu? Porque eu vejo muitos jovens aí postando merda no Facebook, fazendo qualquer tipo de merda. Vocês podem fazer, eu também faço, mas a questão é que eu vejo que ninguém fala de Deus, ninguém se preocupa com a salvação, ninguém se preocupa com o momento atual que o mundo se encontra, ninguém se preocupa com as vossas almas, e essa vida aqui é passageira, entendeu? Então, se você vive pensando só nessa vida, eu tenho péssimas notícias pra você, tá, pessoal? Outra coisa, Alex, mas eu pratico uma dessas coisas, quer dizer que eu tô no inferno, Alex? Não, tá? Você dá sorte que ainda você tá vivo, né? Então vamos lá. Pessoal, eu não gosto de falar minha opinião. Eu vou ler o que tá na Bíblia e vou explicar, tá? E já vou terminar o vídeo pra não ficar longo, porque eu sei que tem um bocado de gente aí preguiçosa que não gosta de ver um vídeo de 15, 17 minutos, sendo que esse vídeo é de super importância pra sua alma. E digo que no juízo final, Deus vai te fazer lembrar desse dia, desse vídeo. E vai ser até interessante, né? Porque no juízo final, Deus vai falar: ó, Alex lá naquele dia tal fez um vídeo no YouTube e você viu e você não deu crédito. Vou até estar na sua memória lá no juízo final. Se você, caso for pro inferno, Deus vai estar ali provando, né, o motivo que você não foi salvo. A internet aqui caiu, mas eu lembro de memória, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito o seguinte: se confessares vossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para perdoar vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Ou seja, Ele é o único que pode perdoar teus pecados, Jesus. Então, outra coisa, não vai confessar seu pecado a pastor, a padre, a tio, a pai. Tu vai confessar seu pecado a Jesus, tá? Se você crê em Jesus, claro. Esse vídeo é para quem crê em Deus e quem crê na Bíblia. Se não crê, fecha o vídeo. E aí, Ele vai te perdoar os pecados. Ele perdoando teus pecados significa que o que você fez desde quando tu nasceu até agora, por exemplo, você pediu perdão agora. Tudo que você fez desde quando você nasceu até agora, Deus apaga e não se lembra mais. Quer um exemplo? Quando Jesus foi crucificado, um ladrão na cruz. Pessoal, naquela época, para ser crucificado, a pessoa tinha que ser um bárbaro, uma pessoa que cometeu um delito muito grande, que fez uma barbaridade, né? E aquele ladrão estava ali, então alguma coisa de terrível ele fez. Mas ele falou: Senhor, lembra-te de mim no teu reino. Ou seja, ele não ficou falando tudo que ele praticou de errado. Você não precisa chegar para Deus e falar tudo que você fez. Deus já sabe. Deus quer que você se arrependa do que você fez. Então ele se arrependeu e Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus perdoou aquele homem cruel e também te ama e vai te perdoar. Agora, o que não pode é você permanecer no erro, né? Permanecer no pecado. Então, pessoal, esse é o vídeo. Jesus vos ama. Tocou no meu coração para mim fazer esse vídeo para vocês. Eu espero que tenha frutos, né? Sei que muitos aí estão desviados, muitos aí vão na igreja de vez em quando. E a minha questão que eu te falo é o seguinte: faça da tua vida uma igreja e cultue a Deus, seja na tua casa, seja num templo, seja onde for. Busque a Deus, porque o tempo se aproxima. E é isso aí. E outra coisa, tudo que eu falei aqui serve pra mim também, tá? Porque eu não sou nenhum santo nem nada do tipo. Mas a verdade tem que ser dita, porque quando eu for lá julgado por Deus, eu vou estar ciente de tudo que eu fiz. Então que você fique ciente também. Um abraço e sucesso.